E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Vamos ver aqui mais um videozinho hoje do Linkzine, grandioso Linkzine. O editor dele tá on fire, se assim eu posso dizer, porque lançou 2 vídeos na semana. Eu não sei como é a produção do Linkzine, mas é bastante coisa, cara. E, bom, Five Nights at Freddy não tem mais terror. Sério. Five Nights at Freddy, cara. Difícil, cara, difícil. Honestamente falando, difícil. É algo que honestamente eu não via muito terror desde o primeiro jogo. Eu entendi a lógica dele, eu entendi a bagulho do jumpscare e tudo mais. De fato, pessoas como eu funciona muito bem. Eu fico de fato assustado. Mas essa parada é um susto momentâneo. Terror, eu acho que nunca teve, cara. Tem umas paradas meio estranhas em alguns jogos e tal, tem uma história por trás e etc. O Corey, ele faz bastante vídeo sobre Five Nights at Freddy também. Eu não vejo, honestamente, mas caso vocês queiram que eu reaja a alguma coisa aqui do Corey, cara, eu reagiria com prazer. E bom, vamos ver aqui que o Linkzine tem a dizer sobre isso de o Five Nights at Freddy não tem mais terror. Você sabia que eu lancei um mangá? Na realidade, se for parar pra pensar, eu lancei 2. Quer dar uma olhada em como é que tá? Bom, é tudo de graça e tá lá disponível na Webtoon, beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis! Em julho de 2014 era lançado o primeiro Five Nights at Freddy. O jogo, que de certa forma mudou o mundo dos jogos de terror, e genuinamente fez isso. Five Nights at Freddy é uma franquia cujo nome é conhecido mundialmente, e muitas vezes eu me pego assistindo vídeos no YouTube com títulos como FNAF mudou o mundo do terror, FNAF mudou o terror nos games. E eu acho isso uma coisa bem tensa, cara, porque, bom, os anos se passaram e é inegável que FNAF mudou o mundo do terror nos games. E a franquia ainda continua de pé até hoje, com seu último jogo lançado sendo FNAF Security Breach, um jogo considerado por mim e por vários outros youtubers como um fracasso completo na franquia FNAF. Agora, como exatamente isso aconteceu? FNAF de fato acabou destruindo o seu próprio gênero de terror em si? Ele acabou perdendo o terror conforme o tempo se passava? Bom, vem comigo que hoje eu vou falar pra vocês como que em 2014 o Scott Calton, sozinho lá no porão da casa dele, acabou fazendo um jogo de terror melhor que Security Breach em 2021. Vambora, vem comigo, o terror que não existe mais em FNAF. Ai, tá legal, como é que eu começo esse vídeo aqui sem levar nenhum dislike? Número 1. Medo do desconhecido. Eu acho que para que a gente possa falar de pontos necessariamente em Five Nights at Freddy, é interessante que a gente pegue para comparar o que exatamente fez com que FNAF 1 funcionasse tão bem e faz com que Security Breach necessariamente não funcione tão bem assim. Afinal de contas, as técnicas podem ser realmente muito bem utilizadas nesses jogos, e eu peguei aqui 3 a 4 técnicas que eu acho que faltam em Security Breach, que acredito que vocês vão concordar comigo. Sendo a primeira delas, o medo do desconhecido. Como é que eu explico isso de uma forma simples? Uma coisa que sempre carregou FNAF com certeza absoluta foram os seus animatronics, os monstros de metal que te perseguem em todo o jogo da franquia. Sim. Claro, existem vários e vários jogos de terror que tem monstros bizarros, um design denso e não são tão famosos assim, então a gente pode pensar em por que exatamente os animatronics de FNAF deram tão certo em si, o que o medo do desconhecido ajudou em relação à franquia de Five Nights at Freddy. Bom, pensa comigo no seguinte, os animatronics de FNAF 1 não são apenas um design legal, eles são carregados e envoltos de um denso e profundo mistério. Todo o clima do jogo em si cria o medo do desconhecido e o medo do mistério. Você não sabe exatamente o que são os animatronics de FNAF, por que eles querem te matar, por que eles vêm atrás de você. Claro que isso já mudou hoje em dia, no entanto, a sensação dos jogadores de FNAF 1 é muito semelhante àquela sensação dos jogadores de Minecraft lá em 2010, quando na
nada do jogo era exatamente conhecido. Você sabia que as criaturas existiam, mas você não sabia a verdadeira história delas. O que estava por trás daqueles robôs bizarros que vinham atrás de você. Essa sensação do medo do desconhecido misturada ao clima infantil da pizzaria de FNAF construía todo um clima em FNAF 1 que, querendo ou não, o Scott Calton, criador da franquia, foi um gênio ao replicar esse sistema em todos os novos jogos da franquia. A cada jogo novo que se passava, Scott Calton criava novos animatronics, não apenas mudando o design deles, mas mudando a história também. O mistério da franquia e todas as coisas que iam acontecendo te construíam em um clima muito e muito interessante. O medo do desconhecido não apenas veio acarretado com mistério e coisas do tipo, mas também com um clima muito bem estabelecido dentro da história. A tática infalível do Scott Calton para que todos os FNAFs funcionassem com um clima bom era a mesma. O jogo basicamente se trata de um Pac-Man reverso, que pra quem não conhece Pac-Man, ele é basicamente um conceito bem simples que se você olhar aí na tela você vai entender. Você, no Pac-Man, é aquela bolinha amarela ali e você tem um monte de fantasmas em volta que estão tentando te matar. E você tem que pegar todas as bolinhas antes do nível acabar, basicamente. Em FNAF, o sistema é praticamente a mesma coisa. No entanto, você não se mexe. O Pac-Man fica preso dentro de uma sala e os fantasmas é que vêm atrás de você e você que se vire pra poder evitar que eles te matem. A situação de FNAF é claustrofóbica e a sensação de medo do desconhecido é ótima e funciona em todos os jogos. Os animatronics não são humanizados, eles não são colocados como monstros ou perseguidores, eles são simplesmente coisas que estão tentando te matar. E dentro daquele cenário claustrofóbico onde você não pode fugir, todo o medo do desconhecido funcionava de forma maior ainda. Não saber como aqueles animatronics iriam agir, não ter certeza da ação deles quando você simplesmente não podia reagir direito, era algo que funcionava perfeitamente em FNAF 1. No entanto, Security Breach joga essa sensação fora. A partir do momento onde você cria um mundo aberto, não apenas aberto para você sair andando para onde você quiser, mas cria um mundo gigantesco, onde o próprio medo dos animatronics em si não existe. Sejamos sinceros, Security Breach tem um mapa tão grande, tão absurdamente gigante, que você até perde a visão dos animatronics na maioria das vezes, e é claro que toda aquela sensação de claustrofobia e etc. é completamente jogada fora. Você não tem mais medo de estar em apenas um local e eles têm que aparecer e vir até você. Isso simplesmente não acontece em Security Breach. E claro que se a gente pensar no mistério dos animatronics, bom, vários anos depois e 9 jogos depois, claro que todos nós já conhecemos os animatronics. E não ter colocado nenhum novo mistério na aparência, na vida desses personagens é um problema gigantesco, que acarreta na parte do clima também, que é onde a gente entra no meu segundo ponto. Os cenários de Security Breach. Uma coisa que claramente divide a opinião das pessoas em relação a Security Breach é os cenários daquele lugar. O Pizzaplex, o local onde o jogo se passa, é com certeza absoluta lindo, e isso não é nem da boca pra fora, cara. Existe muito detalhismo dentro dos cenários, referências, bonequinhos, é uma coisa lindíssima, porém o problema, é claro, é o clima de terror, cara. Security Breach não tem clima de terror, literalmente. Os cenários do jogo em si não tentam te passar o mínimo da sensação que os outros jogos passavam, com lugares pequenos e claustrofóbicos, ou lugares escuros que escondiam segredos, etc. O Pizzaplex é simplesmente um shopping enorme, que deslumbra você com tanto brilho e tanta coisinha na tela, que às vezes até parece um pouco poluído demais. Eu vou ser sincero pra vocês, a maioria das pessoas que eu vi andando no Pizzaplex nunca tiveram algum medo de andar por dentro da fábrica. Eu mesmo, jogando o jogo, nunca tive medo de andar pelo Pizzaplex, além de um único momento, quando eu saí daquele cenário todo brilhante e absurdo, e eu entrei em um cenário de labirinto dentro do Pizzaplex. Adivinha? Esse cenário aqui é o cenário dos exoesqueletos. Ele é um labirinto pequeno, escuro, cheio de animatronics desconhecidos, em um local extremamente claustrofóbico, que funcionava muito mais do que, bom, o que eles fizeram em Security Breach. Todo esse cenário gigantesco pode até ter sido uma boa ideia no papel, mas em execução, as coisas só ficaram vazias e, sinceramente, sem graça. O terceiro e último ponto do jogo que eu queria falar aqui são os perseguidores, que acho que é o ponto onde Security Breach mais falha. FNAF do 1 até praticamente todos os jogos da franquia sempre trataram os animatronics como uma espécie de desconhecido gigantesco. Nós praticamente quase nunca tivemos alguma informação sobre os animatronics, mesmo com todos nós sabendo que dentro deles estavam almas de crianças e etc. Isso nunca foi de fato explorado nos primeiros Five Nights at Freddy em si. Nós apenas conhecíamos monstros bizarros que iam matar a gente se eles conseguissem chegar na nossa sala. Isso sempre foi o ponto principal. Para algumas pessoas que acompanhavam a franquia, o ponto dos animatronics em si serem crianças que estavam buscando vinganças e que tinham sido mortas por...
Honestamente, eu não sabia dessa informação. Eu não tinha ideia. Sinceramente, não tinha ideia. E não faz muito sentido criança buscar vingança contra você, cara. Sei lá. Sério que essa história? Parece meio fraca. Mas entendo. O assassino, etc., era um ponto pesado e sensível que na realidade poderia ser muito bem explorado. Tanto é que muitas séries de Five Nights at Freddy's, séries de jogos, ou então até séries de animação mesmo no YouTube, sempre tentaram muito bem explorar essa parte da alma das crianças em si, como personagens, sabe? Isso sempre acrescentava cada vez mais e mais pra deixar aqueles animatronics mais e mais revoltados, deixar eles mais assustadores, sabe? Você saber que na realidade aquilo ali era uma criança confusa que tava tentando a todo custo se vingar e tava com ódio do que aconteceu ou da forma como ela morreu e era basicamente um fantasma vindo atrás de você, era bizarro e poderia ser muito bem explorado. Porém, em Security Breach, cara, eles tentam fazer uma coisa parecida, humanizando os perseguidores. E isso fracassa de uma forma tão absurda, cara. Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro animatronic que nós conhecemos no jogo é o Freddy, o Rockstar Freddy. E eu não tenho palavras pra descrever o quanto o Freddy é fofo nesse jogo. Em Security Breach em si, é isso que os animatronics são, cara. Eles são fofos, o Freddy em si, ele beira um ser humano. Ele fala, ele pensa, ele tem sentimentos, ele fica triste, ele faz piadas. A partir do momento que você conhece ele, já parece que os outros animatronics não são exatamente robôs assassinos do mal, psicopatas. Eles parecem só pessoas que estão sendo controladas por alguma outra força maior, o que faz com que você perca completamente o interesse de terror por eles. São só coisas grandes que estão te perseguindo. Eles não têm alguma malícia bizarra, eles não vão tentar te matar porque eles são ruins do mal. Não, eles são só robôs fofos sendo controlados. Eu me lembro até hoje da seguinte situação, com a Roxanne Wolf, que é essa loba grande aí que tá aparecendo na tela. Basicamente eu tava passando pela área dela, fugindo e etc e tudo mais, e eu comecei a ouvir aos poucos o clima de terror sendo destruído quando eu ouvi o perseguidor, que era ela, chorando e começando a balbuciar algumas coisas como as pessoas ainda me amam e etc e tal, e ficando triste porque ela não conseguia capturar o protagonista. E eu fiquei com pena dela, de um perseguidor que em teoria eu deveria sentir medo dela, mas eu fiquei com pena. Com certeza absoluta podem ter pessoas que pensam, bom, Link, mas isso é interessante, isso é legal na verdade. Você sentiu empatia pelo vilão e isso foi bacana, era isso que eles queriam passar, etc. Jovens, eu acho que é até interessante eu sentir empatia pelo personagem em si. No entanto, eu acho que o bizarro é que não era o momento pra que eu sentisse simpatia dentro do jogo. Aquilo era um jogo de terror, sabe? Imagina que bizarro se você estivesse jogando Outlast e você ficasse com pena dos perseguidores pensando, oh meu Deus, coitados deles, que vida triste eles têm. E a partir daquele momento eu não sentisse mais medo deles, eu simplesmente visse eles como pessoas, sabe? Eu conseguisse sentir empatia por eles e não medo. Eu acho que, poxa vida, depois daquele ponto em si jogando o jogo, quase que nenhum momento de terror conseguiu de fato me pegar. A sensação de terror, de estar enfrentando alguma coisa que praticamente ia me destruir, essa humanização dos monstros matou tudo, cara. Os animatronics são fofos, são relacionáveis, e você praticamente sente pena deles por estarem sendo controlados. E eu acho que esses daqui são só 3 pontos, cara. Mas, pois é, eu fiz um vídeo, acho que há algumas 2 semanas atrás, falando sobre as atualizações de FNAF e tal. Vi muita gente perguntando se agora o jogo estaria bom e etc. E por que exatamente eu ficava implicando com o jogo, falando que o jogo ainda assim não estava bom e etc. E bom, eu resolvi fazer um vídeo bem rápido, só falando pra vocês alguns dos pontos do porquê eu acho que FNAF Security Breach destruiu o terror da franquia. Claro que isso não significa que a franquia foi morta pra sempre, nunca mais vai voltar. O FNAF é uma franquia milionária e vai lançar vários jogos ainda melhores. E eu espero, de fato, que os próximos jogos que lançarem sejam melhores do que Security Breach, que foi simplesmente um bagulho absurdamente ruim na minha visão. Mas, enfim. Bom, o que você acha desse vídeo? O que você acha dos meus argumentos? Não esquece de deixar aí nos comentários, beleza? Porque eu quero dar uma lida e discutir com todos vocês, certo? Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Valeu, Link. Fui. Cara, eu não tenho muito sobre o que dizer sobre FNAF, o Five Nights at Freddy's. É uma parada que eu não tenho tanta ligação assim. Eu conheço o jogo, que é o 8º lá, né, se assim pode dizer, no estouro dele do primeiro jogo, segundo, terceiro, e por aí vai. Assistir gameplay, jogar mesmo eu nunca jogaria. E, cara, é um
jogo bom de susto. A parada dele é mais sujo do que essas coisas aí, ó. Bom, A deixa eu dar Neoquilet Q90 um like aqui é realmente no link. pensada pra quem joga. Tem tela ultra wide 144 Hz, tem Deixa eu garantia. dar um pause aqui. É o Phelps? É o Phelps. Opa. E, cara, tô curioso em saber os comentários. Vamos ver o que tem aqui de comentário. Irineu. O FNAF mais assustador é o 2, porque o jumpscare tem os bichos pulando na tela com um som altíssimo. Até sabendo que você vai morrer, você se assusta. Ah, então, essa parada aqui é do FNAF, né? Os jumpscares. A partir do momento que eu não tenho mais medo da parada, acho que perde um pouco a graça. Júlia Dias. Júlia. Super acho que algo que ajudava a dar um puta medo dos antigos FNAF é você não ter como se defender dos animatronics. Você não pode bater, quebrar, atirar, nem nada. E nesse você simplesmente quebra eles, o que tira a sensação de perseguidor imparável, que dá um medo e agonia absurda. Também tem um pouco disso. Mas ainda acho que dá pra fazer alguma coisa interessante. Tipo Silent Hill. Silent Hill você consegue se defender, mas você não deixa de ter medo, assim, dos bichos, sabe? Então... acho que pode ser que não foi tão bem elaborado assim esse FNAF. PS, triste que não recebi a notificação do vídeo. YouTube tá muito quebrado. Normal. Até aí, nada fora do normal no YouTube. Manuel Universo. Algumas coisas que na minha visão que fez que FNAF Secret Breach não tivesse essa essência de medo também foi a iluminação. Aos poucos dá pra se notar que FNAF fica cada vez mais iluminado. E o conceito da iluminação baixa em FNAF 1 era o fato de o local ser muito escuro. E você não sabia o que realmente estava na porta, se você não gastasse energia, que era essencial à sua sobrevivência. Secret Breach poderia ter mais medo se as cores do animatronics não fossem tão vívidas, o alcance de ataque deles não fosse tão grande e se o local não fosse tão iluminado. Não faria mal o ambiente ser grande a esse nível, que realmente é exagerada, mas o local é tão iluminado, o alcance dos animatronics é tão grande e eles são tão visíveis que não passa o medo que deveria ter. Porque você sabe o que o regato vai acontecer por isso. Regato? Não entendi o que foi isso. FNAF Secret Breach não dá medo, dá aflição, dá agonia, dá algo atrás de você. FNAF 1 dava medo, aflição e exigia foco, mas um combo de sentimentos desesperadores. Secret Breach retirou tudo isso, e a inflação não satisfez todo mundo. Bem pelo contrário, o fato desse combo ter sido retirado fez com que o jogo ficasse ruim. Algumas cenas boas, mas não tem a essência de FNAF. De fato, bastante coisa. Eu não sabia que estava lançando um FNAF por ano. Então, eu diria que muita coisa mudou, né, desde a sua origem. E isso pode afligir um pouco as pessoas. E vamos ver o último aqui, o Richard. Eu concordo com tudo que você falou. Sério, o jogo não consegue criar um clima, principalmente com esse lugar gigante espaçoso. Eu realmente quero se resolver isso colocando um lugar mais fechado por causa dos escombros. Ok. Cara, eu realmente tenho muito pouca coisa a falar sobre Five Nights at Freddy. Não é o que eu acho interessante ou goste, ou veja coisas tão interessantes assim envolvendo esse universo. Mas o vídeo foi bom aqui do linkzinho, cara. Muito obrigado por esse vídeo aí. E, bem, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deem like aí embaixo, se inscrevam no canal. Vídeo original na descrição. E comentem se querem que eu reaja a alguma coisa. E, bem, pessoal, espero que vocês se cuidem. E falou!